aqui, eu, Cissa Kloster, e o meu querido pai, Ney Kloster. Tudo bem, pai? Tudo ótimo, que é uma beleza estar aqui com você. Mais uma semana aqui, a gente fazendo mais um programa, contando histórias de família. Isso aqui acho que poucos pais têm a capacidade de estar assim com a filha feliz, gostoso. Não, eu que tenho uma sorte de estar aqui, né? A gente vai falar dessas histórias em família, mas trazendo aqui para temas importantes também, que é a autoridade. E fazer isso com a minha maior autoridade aqui, né? Com o meu pai, isso também já edifica, a gente vai vendo como ajudar mais pessoas, certo? O tema de hoje é um tema muito importante, porque fala da capacidade do pai poder formar uma família, né? E essa parte da autoridade para os pais, existe muita confusão, Cícero. Assim, como é que a gente consegue definir um pouquinho mais o que é a palavra autoridade, assim? Como é que a gente pode dizer assim, essa autoridade? Essa autoridade, ela vem, a gente depois já vai resgatar isso, vem do latim, que é augere, que é fazer crescer, formar. Mas é interessante porque, assim, quem está acompanhando a gente pensa, bom, o que é o meu problema de autoridade? Tem dias que eu sou mais brava, tem dias que eu tô bem humorada, então pode, sei lá, pode pisar, pular no sofá com tênis e tudo. Tem dias que eu tô cansada ou não pode, porque agora eu tô mais chata com essas coisas. Tem pais que pensam que a autoridade, ela não é tão ruim que então eu tenho que ser amigo da minha filha, então eu tenho que estar lá, apoiar sempre tudo que ela fala, eu preciso saber ouvir, não podar nada. Então existe aí uma dificuldade entre manter uma coerência sem colocar ali um peso que seja só uma relação de poder, faz porque eu tô mandando, né? Faz a lição, faz tal coisa, vem aqui agora. Então tem aqui vários temas que envolvem o ambiente familiar. Se os pais têm muita clareza do que é uma autoridade bem vivida, a gente já consegue muitas vantagens na área da educação. Você falou duas coisas que é bem interessante a gente pensar, né? Até que ponto que eu tenho que ser amigo do filho e que eu compartilho com ele as malandragens, né? As coisas, né? Que brincar junto não é isso. E até que, não as malandragens, mas deixar as regras junto, ou até que ponto que eu sou, assim, impiedoso, né? Não deixo ninguém falhar. Se falhar, eu vou em cima. Onde está, onde eu tenho que chegar com a autoridade? Esse equilíbrio, né? A gente vai falar aqui sobre 3 estratégias muito práticas sobre esse tema, que a gente vai falar como exercer mesmo essa autoridade em casa, né? E como colocar isso na prática. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria só responder uma pergunta que me fizeram aqui no direct essa semana, que foi a Jéssica que me perguntou, sobre o Clustercast, o último que a gente lançou aqui, que foi o Clustercast sobre insegurança. Então eu já entro nesse tema da autoridade, mas ela me perguntava assim, Cissa, como vencer a insegurança com relação à aparência física? Vejo que as colegas da minha filha comentam muito sobre o cabelo dela. Então, essa é uma pergunta que talvez, não sei se cabe aí, às vezes a filha é mais gordinha, ou o filho é mais baixinho, às vezes tem uma dificuldade de concentração, enfim, alguma dificuldade que possa vir à tona, como que os pais podem ajudar os filhos a serem mais seguros com relação a isso, né? Temas de aparência física ou temas pode ser um possível bullying ou não, como ajudar nesse tema da autoridade? Uma coisa importante nessa parte da insegurança e simplesmente da aparência, a primeira parte voltada para os pais é não dar um valor muito grande para os comentários das amiguinhas. Mostrar os outros valores que a tua filha tem, que são muito mais importantes do que a bochecha, do que o nariz. Eu posso falar do nariz porque isso é muito mais importante. Então, não cair nesse círculo, né,
que você vai entrando no problema e vendo, No outro, né? tentando achar uma razão, esconder ou fazer. Não, a gente tem essas características, se é grande ou pequeno, né? Então, aceitar a realidade, Sim. não tentar disfarçar e não dar isso com muita naturalidade. Vamos rir do problema, mas vamos mostrar para ela todas as grandezas que ela tem que superam aquilo. Isso. Então, é mais você valorizar os dados, os pontos positivos que ela tem e dizer que essa parte é insignificante. Então, tomar dá um peso cuidado, às coisas, né? Teve um caso uma vez que uma amiga da minha esposa, né? Ela tinha uma falha no dente, né? Que um dente não cresceu, né? E nossa, aquilo para ela era terrível. Se comentasse aquilo, ela ficava, né? Nem sorria direito, era um trauma que ela tinha. E ela chegou, a gente já era namorado há bastante tempo, dela chegou, nem se notou alguma coisa em mim? Cara, eu não notei nada, né? Aí a minha esposa falou, o dente. Eu nunca tinha notado a falha do dente dela. Né? Porque às vezes a pessoa vai criando um terror em cima daquilo. Ela olha no espelho e só olha aquilo. Então a gente tem que tomar um cuidado, tirar a atenção. Tirar o peso. Tirar o peso, tirar as coisas, senão aquilo vira... E é uma coisa tão insignificante que... Isso, às vezes para um adolescente ou para uma criança pode parecer assim que é muito maior do que é, né? Mas quando a gente já reforça essa boa autoestima, né? Essa liberdade interior também de saber que eu tenho que ser feliz sendo eu mesma, né? Assim, e não importar tanto com as outras coisas. Lembro de ter assistido um trecho do filme do Extraordinário com alguns alunos e ele brincava, né? Mas você nunca fez uma cirurgia plástica? Naquele trailer mostrava já isso. Cara, você acha que é fácil ser bonito assim, né? E aí tira a importância e depois, pouco a pouco, vai crescendo nesse ser, né? Que é o mais importante, mais do que o parecer, né? Bom, mas o nosso tema é outro hoje, certo? Então, fazendo aqui agora já a nossa ponte para o tema da autoridade, falamos que a autoridade vem desse formar, né? Desse dar forma, mas ao mesmo tempo, com muita segurança nesse caminho, a gente vai dar luz, né? Tem uma definição muito interessante do Papa Bento XVI que a gente trouxe aqui, que fala isso, que a autoridade é uma luz que orienta para um fim, né? Onde eu quero chegar, onde eu quero conduzir essa família, e a autoridade vai iluminar. E depois pensar que a autoridade ela é fruto, né, de uma experiência, de uma competência, mas que se adquire com a coerência da própria vida e como expressão do verdadeiro amor. E por isso que quando a gente entende o que é essa expressão do verdadeiro amor, que a autoridade é serviço. A autoridade é colocar-se lado a lado, fazer junto, mostrar, né, e com muito carinho, muito respeito. E por isso que a autoridade ela não pode ser exercida sem carinho, né, sem um amor verdadeiro. Eu preciso gostar, né, daquele filho, eu preciso entender que é por amor que eu estou corrigindo, que é por amor que eu tô mostrando aquilo. Porque vão acontecer situações em que a gente tem vontade de gritar, sei lá, de falar grosso, ter que toda vez falar com o filho de uma forma mais impositiva. Isso desgasta a relação e afasta, né? O filho, ele começa a querer se afastar dos pais, ele começa a esperar que a autoridade maior para ele seja a voz dos amigos, às vezes de um professor ou do mundo ou das outras influências. Mas quando a gente exerce bem a autoridade, isso não acontece, né? O filho não, ele valoriza muito mais a opinião dos pais, valoriza, né, essa segurança que é estar com os pais. Então, focar, né, nesse serviço, nessa base ética, nesse valor sobrenatural que está também em cuidar dele, né, em servir os filhos através dessa autoridade. A autoridade está muito em servir, mas sempre você tem que estar, né, isso que define ali o Bento XVI, é dar uma luz por que eu faço tal coisa, onde eu quero chegar. E aí a gente tem que
quando vai nesse caminho, tem que tomar um cuidado de saber, porque a educação ela tem que ser completa e adequada à idade dos filhos. Com um filho de 2, 3 anos, né, como é que eu defino o que é verdade para ele? Né? Definindo que a nossa família, o nosso grupo familiar tem este padrão. E ele quer participar desse grupo padrão e rapidamente ele vai aderir a isso, ele vê. E ele também vê a coerência do pai, que ele continua sempre fazendo assim. Eu lembro da Ana Clara Lazzarini, que falava, né, Ana Clara Freire, na última live que a gente fez, que ela falava isso, né, filha, aqui como é que a gente faz? Se a gente machuca alguém, a gente já pede desculpas, né, e ela contava, eu mesma pisei hoje na mão da minha filha sem querer, e falei, lembra que era... Então, abaixei ali do lado dela e falei, me desculpa, porque aqui na nossa casa, quando a gente machuca alguém, a gente já pede desculpas. Então, ela vai dando esse padrão do que seria a regra, uma regra simples, clara, né, muito evidente para a filha, mas vivida em primeira mão pela mãe, assim. Então, a liderança que a gente está falando, que é o serviço, mas, em primeiro lugar, o pai tem que ir na frente. Sim. Porque entender o perdão, o pedir desculpas, você tem que receber, né? Então, é muito importante que o pai seja o primeiro a fazer isso. A gente comentou, antes de começar aqui a live, sobre o respeito que você tem que ter com as mães, né? É muito importante a forma com que você responde. Se diz, às vezes está bravo com o teu filho porque ele foi desrespeitoso com a tua mãe, mas vê você, né? Você foi o exemplo todas as vezes. Se você foi todos os exemplos, você tem a autoridade de chegar, pôr a mão no ombro dele e falar, filho, não é assim que fala com a mãe. Porque você, né? E você não gritou com a mãe, né? Quando a mãe pediu uma vez, 2 vezes para ele fazer, filho, não é assim que a gente faz. Mas quando a mãe pediu para você comprar o pão, você trouxe o pão. Sem ficar esperando milhões de vezes. Milhões de vezes. Quando ela pediu para consertar a torneira que estava vazando lá, né? Você foi, né? Temos que dar o exemplo, né? A autoridade vem muito com esse exemplo. Porque aí você mostra a verdade com a tua atitude. Isso que você falou da atitude, né? Que é interessante como o respeito se pauta pelo casal, né? Os filhos vão aprender a partir do tom respeitoso que os pais assumem em casa. E essa é a primeira estratégia, né? Então, saber que o tom de voz vai ser sempre ameno, gentil, firme, né? Mas sempre muito respeitoso. Seja na hora de corrigir o filho, seja na hora de lavar uma louça, seja na hora de falar com a mãe, né? Como você falava. E todo esse cuidado deve ser a pauta dos pais que vão trazer esse tema, né, essa importância em primeiro lugar. E às vezes se a gente percebe que o pai, né, tá passando um pouco da risca, né, e a mãe não desautoriza na frente do filho, né, esse também é um cuidado que eu sei que vocês sempre comentam muito, né, mas no final, depois que passou aquilo, né, ou a sós, né, falou, olha, a forma como você falou com ele, né, a forma como você corrigiu. Lembro de você comentar que muitas vezes a mãe às vezes corrigia te bastante. falava, olha, como você falou com ele ou com ela, isso também ajuda que a gente se regule mutuamente, assim. Porque o casal, ele tá para, assim, qual que é a ideia? A gente crescer junto, a gente corrigir junto, a gente se amar. A gente não é perfeito, nós não somos perfeitos. E a gente tem que ter a humildade de que, eu fiz errado. A outra parte, né, ter a paciência, né, de segurar e dizer, bom, agora não é hora de eu corrigir ele na frente da correção do filho, mas depois chegar, olha, você passou do limite, vai lá, pede perdão, não era assim, isso já aconteceu, né? Se não era assim, não foi isso, você entendeu errado, você chegou no meio do caminho, né? Pegou o bonde andando, então você não sabia nem para que lado ir, então vai lá e pede desculpas. Aí você tem que chegar, sentar lá do lado do filho, filho, desculpa, do jeito que o pai falou, eu não tinha entendido, a mãe me esclareceu, né? Como isso dá autoridade, né?
E pedir desculpas não perde autoridade. Porque, na realidade, explicar, eu estava imaginando essa verdade, vi que eu estava errado e eu vou corrigir. A gente vai corrigir, chegar no ponto correto. Sobre gritar, é muito interessante que, às vezes, isso acontece nas empresas, né? A gente trabalha em empresas de projetos e, às vezes, o tom da voz vai crescendo, né? Crescendo. E um dos diretores, um cara top, assim, e ele falava muito assim, quando um cara começou a gritar com você ou subiu o tom, você abaixa. Se ele subiu o tom, você abaixe mais. Na terceira vez, você vai ver que ele vai baixar o tom. E você que começou, você que tem que começar a abaixar. E aí ele vem, né, porque ele já não está nem te ouvindo mais. E isso é importante. E a gente pode fazer isso com os filhos, a gente pode explicar isso para os filhos. E quando você explica, quando você dá uma luz, quando você mostra um caminho, eles ficam contentes. E eles entendem e praticam. Praticam quando você é o exemplo. Né? Então, esse primeiro ponto do ser respeitoso, gentil e firme ao mesmo tempo, nosso primeiro tópico. Segundo, tem a ver também porque é o exemplo, é essa coerência. Eu não posso fingir que eu não vi. Às vezes eu vi que ele está lá mexendo no videogame e ainda não pôs a mesa, mas não falo nada. Ou espero, né, que... Não, eu preciso ser coerente com o que eu falei. Se eu pedir tal coisa, preciso insistir até o fim que ele faça. Ou ter essa iniciativa de ir à frente, né? Então, aqui já essa coerência em obras, né? Assim, que supõe parar e fazer junto, mostrar o caminho e não ignorar. Porque às vezes a gente fica, será que eu grito ou ignoro? Não é nenhum nem outro. Nenhum dos dois são formativos o suficiente, né? Você tem que mostrar como se faz, né? Essa parte de ser coerente e demonstrar, e até vendo um pouquinho, a gente já comentou isso em alguns áudios aí, alguns vídeos que a gente fez, que é a forma da correção, né, filha? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu vi isso pela primeira vez, e isso está mais escrito também, está naquele livro Carinho e Firmeza com os Filhos, né? Fala, eu falei a primeira vez, ele não ouviu, eu tenho que ficar repetindo que nem um disco riscado? Não. Qual é a segunda etapa depois para fazer com que ele cumpra, né? Porque eu tenho que ter a coerência. Se eu pedir para ele fazer, ele tem que ir. Eu vou lá e toco nele, né? Esse toque faz com que ele às vezes saia do mundinho dele, né? Seja ainda na leitura, seja no videogame, seja no quebra-cabeça, no que for. Se isso não foi suficiente, eu ajudo ele a levantar. Por exemplo, vamos dormir, então já vou levando ele, mas eu não preciso falar de novo. Ele não é surdo, ele escutou, eu falei, né? Tudo certo. Essa sequência desses 3 passos são muito importantes, né? Porque aí você mostra a coerência. E eu cumpro a primeira etapa, que é ser respeitoso, cumpro a segunda etapa, que se eu falei que era para ir agora, é para ir agora. Não dá para você, não, se eu insistir agora ele vai chorar e aí vai dar rolo, deixa quieto. Não, eu tenho que enfrentar as dificuldades, ser muito coerente com aquilo que eu pedi. E na linha da coerência, e se não prometer o que não é capaz de cumprir, né? Às vezes na emoção a gente começa a dizer, não, você vai ficar de castigo 2 meses sem mexer em tal coisa, não vou deixar mais você sair com esse seu amigo, não vou mais deixar, vou tirar o seu celular. Então esse de prometer toda hora, né, ou ameaçar, né, no caso, que vou tirar o celular, você não vai mais ver isso. Como gerenciar essas consequências assim para não perder a autoridade, ser proporcional, né, ao castigo ou à consequência ali no caso? Mas você já passou por isso? Como fazer nesses casos assim? Não, isso é muito importante, porque quando a raiva vem ou quando a ira vem, principalmente quando ele está fazendo algo que às vezes é o próprio defeito que você tem, que você colocou nele, a gente fica mais irado nisso aí, vem essa consequência do nunca, né? Jamais você vai fazer negócio. E você sabe que você não vai poder cumprir aquilo.
E aí falta coerência. Um dos meus filhos que gostava muito de futebol, todos eles gostam de futebol, certo? E treinam e faziam o seu trabalho lá, só que um deles estava falhando com as tarefas. Tarefas da escola. E como que eu consigo mostrar para ele a importância de fazer as tarefas? A importância é muito grande, porque aqui está mostrando criar o hábito de fazer as entregas, ser responsável. Eu sei que as tuas notas estão boas. Você vai passar, mesmo sem entregar as tarefas. Mas isso não faz bem para você. E aí, falei, olha, se tiver mais uma, a gente vai dar você vai ficar alguns 2 meses sem ir. Foi 2 meses sem ir treinar. Bom, isso aí afetava o campeonato dele, afetava ele ser titular ou não, afetava muita coisa, né? Na hora você pensa, será que eu exagerei? Será que... Foi difícil de pensar, né? E o pior, ele deixou. E aí eu tive que cumprir os 2 meses. Não foi fácil para ele, não foi fácil para mim, porque também depois a gente acaba se arrependendo, né? Já foi 1 mês, nossa, aquilo que ele falou já faz tanto tempo, vamos liberar isso, né? E até o técnico ligando, ó, vamos lá. Eu falei, não, se eu falei 2 meses, eu vou ter que cumprir os 2 meses. E aí, então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não fazer isso, porque senão nós nos colocamos numa situação muito difícil, uma saia muito justa. Consequência desproporcional. Então, olha só, do nosso primeiro tema, da nossa primeira sugestão, que era o respeito, né, o tom de voz, né, firmeza, mas muito carinho. Depois, a coerência em palavras e em obras. Às vezes isso vai ter que ser regulado de diversas formas, né, com a nossa maturidade, nossa prudência. E uma terceira coisa que a gente pode trazer aqui como uma estratégia para a gente já finalizar o nosso Clustercast, que é uma estratégia de liderança para os pais exercerem bem a autoridade, a gente pode trazer aqui o tema do plano de ação, uma pessoa que pensa nos problemas da família, uma pessoa que percebe, puxa, aqui em casa tá dando briga às meias, porque uma usa a meia da outra. Vamos pensar numa estratégia que favoreça um plano de ação que cada uma tenha uma meia. Essa didática, né, ou estratégias concretas que ajudem a solucionar problemas concretos. Porque a liderança, a autoridade se faz aqui, né, como a gente falava no início, né, experiência e competência, né, eu preciso de uma competência. E uma coisa que nos dá muita competência nessas soluções são planos de ação. Eu sei que é especialista nos planos de ação, disse isso não é verdade. Isso é muito importante, porque quando você vai fazer um plano de ação para resolver um problema que está dando problema, a gente já comentou em algumas vezes, nós tínhamos um problema de chegar atrasado, um não gostava, outro reclamava, outro... Então, gerava um estresse. Se você, pai, não for na frente e criar um plano, criar uma estratégia para resolver isso, pode ser uma estratégia de maior longo prazo, né, que você vai ter que fazer, ou às vezes a estratégia é bem simples. Eu lembro numa das noites lá, estava uma discussão que um pegou o travesseiro do outro, e o travesseiro não sei o quê, e já era 11 horas, era todo mundo lá, falei, pessoal, dá todos os travesseiros aqui. E tirei todo o travesseiro aqui, peguei uma caneta e disse assim, esse aqui vai ser de quem? Quem que poderia dar a autoridade aqui? Minha esposa, que é Gessilene. Esse é de quem? Fulano, está aqui. Esse aqui é de quem? Beltrano, está aqui, está aqui, está aqui. Pronto. Escrito, né? Escrito no travesseiro. Acabou o problema. Mas alguém tem que solucionar. Ou, às vezes, as toalhas lá, então nós temos que criar um hábito para melhorar isso. Então, o pai tem que buscar fazer um plano de ação. Se você não vem buscando um plano de ação para resolver a família, parece que ninguém está responsável pela família. E você é o responsável por tornar essa família muito feliz. E você tem a responsável de ter que exercer autoridade para que isso aconteça. Então esse é o caminho, não esquecer dos planos de ação. Atividades que você vai fazer para ganhar virtudes, ganhar hábitos, ganhar rotinas. E você vai na frente puxando isso. Você é o primeiro a fazer. Exato. Então, o plano de ação, tem outros vídeos que a gente explica melhor como concretiza um plano de ação, desde pensar
uma atividade muito concreta, né? Uma estratégia, uma forma de medir se isso está dando certo, se todo mundo consegue colaborar naquele projeto. É um projeto que a família faz junto, mas que o pai lidera, e isso ajuda a que as coisas saiam, né? E as soluções cheguem. Bom, para a gente finalizar, né, eu queria resgatar aqui o nosso tema do Bento XVI, que dizia isso: nós somos a autoridade, é uma luz que orienta para um fim. Esse fim é a felicidade. Isso exige de nós essa sabedoria prática, assim, né? Essa experiência de refletir sobre as coisas que nos cercam e de chegar a essa expressão do amor que é servir a família. E com isso a gente já finaliza. Espero que vocês tenham gostado. Adorei conversar aqui com vocês, relembrar aí umas histórias que surgem aqui e que a gente vai ilustrando cada vez mais temas tão importantes como esse da autoridade. Ótimo, muito bom. Então, boa noite para vocês e até o próximo vídeo.